Você tem ficado grudado na tela do seu celular, rolando sem parar, sendo bombardeado pelas notícias de mais uma guerra mundial? Você tem percebido as distrações orquestradas e as cortinas de fumaça que ocultam a verdade? Sob essa fachada, acontecimentos significativos estão se desenrolando. Aqui estão 5 eventos proféticos que estão prestes a acontecer. Primeiro, desdobramento de sinais proféticos. Nos textos antigos de Daniel e do livro do Apocalipse, existem profecias profundas que iluminam nossa compreensão do presente e do futuro. Essas profecias que abrangem séculos revelam a ascensão e a queda de impérios, apontando para um tempo em que todas as nações convergirão sob um poder dominante, o precursor do estabelecimento de um reino divino. Daniel, um judeu exilado que residia na Babilônia, predisse a sucessão de impérios desde a Babilônia até a Pérsia, Grécia e finalmente Roma. O Império Romano, descrito como terrível com 10 chifres simbolizando tentativas subsequentes de reavivamento, ocupa um lugar significativo nestas visões proféticas. Seu ressurgimento final, conforme profetizado, aguarda a hora marcada. O Apocalipse fornece mais clareza, descrevendo uma coalizão voluntária de 10 líderes que cederão sua autoridade a uma única figura, a besta. Esta entidade, representando a continuação de impérios passados, desafiará a soberania de Deus. Ao longo da história, governantes ambiciosos procuraram recriar a glória de Roma através da conquista e da coerção. No entanto, a profecia sugere um caminho diferente, uma união voluntária, sem precedentes no seu âmbito e implicações. Esta união, emergindo do coração da Europa, remodelará o espectro geopolítico, preparando o terreno para o confronto final entre os poderes terrenos e o divino. O Tratado de Roma, em 1957, lançou as bases para o que se tornaria a União Europeia, um conglomerado de nações ligadas por interesses e aspirações comuns. Dentro dessa união reside o potencial cumprimento de antigas profecias, uma convergência de 10 nações ou líderes anunciando a ressurreição final do Império Romano. Abundam as especulações sobre as especificidades desta união, se irá redefinir fronteiras ou consolidar regiões. No entanto, no meio da incerteza, uma certeza permanece. Surgirá uma nova superpotência, com as marcas dos seus antecessores, à medida que o mundo avança rumo ao seu clímax destinado. Na história do tempo, estas profecias servem como faróis, nos guiando através do tumulto da história em direção a um fim pré-determinado. Elas falam não apenas de acontecimentos distantes, mas da nossa realidade presente, nos exortando a discernir os sinais e a alinhar as nossas vidas em conformidade. Ao testemunharmos o desenrolar destas profecias, não devemos ser observadores passivos, mas participantes ativos na definição do curso da história. Pois no fluxo e refluxo das nações, em meio à ascensão e queda dos impérios, reside a verdade eterna, que, em última análise, o propósito divino prevalecerá. 2. A mudança da sociedade. No cenário tumultuado da nossa sociedade moderna, não estamos apenas testemunhando uma mudança, mas uma convulsão sísmica, uma transformação predita nas antigas profecias. A passagem bíblica de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, serve como um farol profético, iluminando o caminho através destes tempos perigosos. Sabei também isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Ao examinarmos as profundezas desta profecia, o reflexo é nítido e inegável. Estamos envolvidos na era em que o interesse próprio reina supremo, um afastamento total do altruísmo e da empatia que outrora definiram a humanidade. As palavras escritas por Paulo séculos atrás ecoam com estranha precisão na estrutura da nossa sociedade de hoje. A busca incansável pela gratificação pessoal se tornou a pedra angular da nossa existência. Estamos enredados em uma cultura que glorifica o amor próprio ao ponto do narcisismo.
uma força insidiosa que corrói os próprios fundamentos da comunidade e da família. A busca do prazer se tornou uma obsessão, eclipsando a nossa reverência pelo divino e relegando a espiritualidade para a periferia da nossa consciência. Traição, arrogância e hedonismo tornaram-se as marcas da nossa era. A lealdade é sacrificada no altar do ganho pessoal, enquanto o orgulho e a vaidade envenenam as fontes da humildade e da graça. A busca por prazeres passageiros nos cega para as verdades eternas que acenam além do reino temporal. Na nossa busca incansável pela abundância material, perdemos de vista o sagrado e o sublime. Nos tornamos uma sociedade à deriva em um mar de relativismo moral, onde as linhas entre o bem e o mal são confusas e a busca pela virtude é vista como estranha e antiquada. Mas em meio à escuridão permanece um lampejo de esperança, um farol de luz que atravessa o véu do desespero. Pois ao reconhecermos a profundidade da nossa depravação, também despertamos para a possibilidade de redenção. O caminho para a salvação não reside na busca de prazeres transitórios, mas na aceitação das verdades eternas. É hora de abandonarmos as algemas do egoísmo e abraçarmos uma vocação mais elevada. Devemos nos afastar do fascínio do pecado e abraçar o poder transformador do amor e da compaixão. Vamos recuperar a nossa humanidade e redescobrir a centelha divina que reside dentro de cada um de nós. Pois as profecias não são meras palavras gravadas em pergaminhos antigos, são verdades vivas que pulsam com o ritmo do universo. E é apenas atendendo ao seu apelo que podemos traçar um rumo para um amanhã mais brilhante, um amanhã onde o amor reine supremo e a humanidade seja restaurada ao seu devido lugar. Isso não é apenas um apelo à ação, é um apelo ao destino. Chegou a hora de deixarmos nossos desejos mesquinhos e abraçarmos a plenitude do nosso potencial. Pois as profecias que antes pareciam distantes e abstratas estão agora se desenrolando diante dos nossos olhos. A mudança da sociedade está sobre nós e cabe a cada um de nós determinar o curso do nosso destino coletivo. 3. O anúncio das boas novas. Dirigindo-se à curiosidade dos discípulos sobre os sinais que anunciavam a sua volta e o fim dos tempos, Jesus predisse um evento crucial: a disseminação global do Evangelho. Esta profecia depende da proclamação generalizada da mensagem do Reino de Deus, uma tarefa que se tornou viável através dos avanços tecnológicos e da preservação das liberdades religiosas. Ao longo da história, as nações de língua inglesa desempenharam um papel crucial na propagação do Evangelho, facilitada pela proliferação da Bíblia e das liberdades religiosas. No entanto, barreiras persistiram em regiões como territórios comunistas, China e certas nações islâmicas, dificultando o cumprimento completo dessa profecia. No entanto, o advento da internet revolucionou a disseminação de informação, desafiando os meios tradicionais de controle e censura. Apesar da resistência contínua, o alcance do Evangelho vai ainda mais longe, um testemunho da sua resiliência face à oposição. Outra profecia se refere à era da comunicação global instantânea, um pré-requisito para o cumprimento dos eventos do fim dos tempos detalhados por Jesus em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. A crescente frequência e escala dos desastres exige uma sensibilização generalizada, o que isso é possível através da rápida comunicação eletrônica. Há séculos, a divulgação de notícias foi prejudicada com muitas catástrofes permanecendo desconhecidas para populações distantes. No entanto, a ascensão dos jornais e dos meios de comunicação social ofereceu uma aparência de conectividade global. Somente com os recentes avanços tecnológicos, os acontecimentos preditos no Apocalipse, particularmente o relato das testemunhas finais de Deus, se tornarão viáveis. Estes dois enviados, semelhante aos profetas bíblicos, transmitirão o aviso final de Deus em meio a convulsões sociais. A profecia indica um espetáculo global com o seu destino transmitido para todo o mundo, um cenário tornado concebível pela televisão via satélite,
pelos dispositivos portáteis e pela internet. A convergência destas profecias sublinha uma verdade fundamental. Estamos à beira de uma realização sem paralelos. O estabelecimento do Estado de Israel em 1948 marcou um momento decisivo, assinalando o início da atualização profética. Além disso, a aquisição de capacidades nucleares na década de 1950 preparou o terreno para uma dinâmica global sem precedentes. Agora as peças estão no lugar, tornando cada vez mais plausível a concretização da volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus. Como Jesus predisse, a geração que testemunhar estes eventos não passará antes do seu cumprimento, como Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta constatação carrega solenidade e esperança, um chamado à vigilância e à antecipação. À medida que os sinais se desenrolam, somos lembrados de levantar a cabeça em expectativa, pois a nossa redenção se aproxima, como está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O desenrolar da profecia nos convida a discernir os tempos e a nos alinharmos com as verdades eternas, proporcionados no limiar da conjuntura mais significativa da história. 4. O princípio das dores. Estamos no meio dos primeiros espasmos da tribulação, um período predito com certeza inabalável e detalhes nítidos. Esta expressão, o princípio das dores, ecoa através do tempo, sinalizando o início de uma sequência de eventos, cada um aumentando em frequência e intensidade, dando o desenrolar de uma história divina escrita antes do alvorecer da própria criação. Essas tristezas não são um mero acaso ou fenômenos naturais. São as dores de parto de um mundo que anseia por redenção, os arautos de um clímax iminente para a história humana. O início da tribulação denota um momento crucial na cronologia divina, uma fase caracterizada por caos, convulsão e angústia. Pense nos terremotos por um momento. O aumento tanto na ocorrência como na gravidade dos terremotos serve como uma manifestação comovente da profecia da tribulação que se materializa de forma tangível em todo o nosso globo. Desde o início do século XX até a virada do milênio, os registros sísmicos revelam um aumento perceptível no número e na potência dos terremotos em todo o mundo. Esta tendência não é meramente anedótica, mas é substanciada por dados meticulosos acumulados e examinados por organismos geológicos e sismológicos em todo o mundo. Notadamente, a frequência de sismos significativos, aqueles que registram uma magnitude de 6.0 ou superior, teve um aumento acentuado ao longo do século XX. As primeiras décadas do século documentaram menos de 100 desses eventos sísmicos por décadas, e esse número tem aumentado constantemente, culminando em várias centenas de ocorrências anuais no final do século. Estas mudanças sísmicas anunciam o advento de um período de significado sem paralelos, uma conjuntura em que o mundo se prepara para o regresso de Cristo. Estas tribulações servem como lembretes pungentes de que vivemos numa era repleta de desafios formidáveis e de oportunidades incomparáveis. Eles nos acenam para uma maior vigilância, oração fervorosa e uma dedicação renovada para incorporar nossa fé com urgência e compaixão. A crescente frequência e gravidade destas tribulações são inconfundíveis à medida que examinamos o mundo que nos rodeia. Guerras e conflitos irrompem com uma irregularidade desconcertante, deixando rastros de devastação e desespero. A fome e as pragas também assolam com ferocidade implacável, cobrando um preço alto a vidas e meios de subsistência. No meio desta turbulência, a terra convulsiona com tremores sísmicos e calamidades naturais, aparentemente implorando por redenção. Estes acontecimentos, por mais inquietantes que sejam, não são desprovidos de propósito. Eles funcionam como toques de trombetas, admoestações divinas que nos imploram para lançar nosso olhar além do temporário e fixar nossos olhos no eterno.
servem como lembretes comoventes de que este mundo, como todo o seu esplendor e conflito, é apenas uma morada transitória. Como adeptos de Cristo, a nossa esperança encontra âncora não nas areias movediças deste reino transitório, mas nas promessas inabaláveis de Deus. Em última análise, elas nos obrigam a prestar atenção à verdade retumbante. Jesus está realmente vindo. 5. A revelação das profecias. Nas profundezas das Escrituras antigas encontra-se uma profecia que ecoa pelos corredores do tempo, ressoando com o desenrolar do nosso mundo moderno. Daniel, o respeitável profeta, falou de uma época em que o conhecimento surgiria ilimitado e implacável. A profecia número 3, alinhada nas páginas de Daniel, capítulo 12, versículo 4, revela esta verdade. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Estas palavras envoltas em mistério carregam em si o peso de séculos de interpretação. Alguns estudiosos sugerem que a expressão até o fim do tempo simboliza o ritmo frenético da vida moderna, onde as viagens abrangem o globo em poucas horas. Outros veem nisso uma peregrinação da mente, à medida que os buscadores mergulham nas profundezas da sabedoria antiga. Em nossa época, testemunhamos a concretização dessas profecias. A tapeçaria do esforço humano é tecida com fios de inovação e cada descoberta é um testemunho das fronteiras em expansão do nosso conhecimento. Consideremos a maravilha do transporte, onde os sonhos das civilizações antigas encontram formas nas linhas elegantes dos veículos modernos. Desde as antigas tribos nômades até as movimentadas metrópoles de hoje, a jornada da humanidade é marcada por uma busca incansável pela exploração. No entanto, não é apenas no domínio físico que o conhecimento encontra o seu lar. A paisagem digital, um reino de possibilidades infinitas, abre portas para domínios antes considerados inacessíveis. A informação flui livremente percorrendo as veias da internet, unindo a humanidade em uma rede de conectividade. Ao testemunharmos o cumprimento de antigas profecias, não sejamos meros espectadores, mas participantes ativos na definição do nosso destino coletivo. Compartilhe seus pensamentos abaixo, mergulhe nas profundezas da sabedoria e juntos vamos embarcar em uma jornada em direção à luz. Curta, inscreva-se e junte-se a nós nesta jornada. Você já percebeu que sua mente e alma têm um impacto tremendo na formação de quem você é e em como você navega na vida neste mundo? Mesmo assim, embora a mente e a alma sejam poderosas, aquilo de que se alimentam detém um poder ainda maior. As coisas que você vê, as histórias que você ouve, a música que você gosta e os filmes que assiste exercem uma influência significativa. Isso não apenas molda sua mente, mas também a sua cultura ou estilo de vida de maneiras além do que você pode perceber. Ao longo da história humana, vários aspectos da civilização surgiram, mas os filmes, as séries de televisão e todo o panorama do entretenimento destacam-se como contribuintes influentes para o nosso desenvolvimento cultural e civilização. Não só possuem uma capacidade única de entreter, inspirar e motivar os indivíduos para ações positivas na sociedade, como também têm o potencial de desviar as pessoas dos valores e da moral que prezamos como cristãos. Então, o que você faz quando se depara com informações tão destrutivas? Hoje vamos mergulhar no assunto do cenário da mídia e descobrir como permanecer vigilante como cristão e não comprometer a sua fé. Tenha certeza de que, ao assistir a este vídeo com o coração aberto, você encontrará bênçãos nesta mensagem divina. Para começar, vamos explorar se existem programas de TV que a Bíblia nos aconselha explicitamente a evitar. Que tipo de música se alinha com os valores cristãos e é segura para se ouvir? Como nossas escolhas de entretenimento impactam nossa fé em Jesus? Se você diz que a Bíblia não descreve explicitamente que tipo de entretenimento é ideal para os cristãos, você está certo. Contudo, a linguagem da Bíblia permite-nos discernir o que ela endossa e o que desencoraja.
O que quero dizer é o seguinte: embora não haja menção direta de evitar certas coisas, as Escrituras alertam contra o envolvimento em comunicações malignas, enfatizando o impacto que as palavras podem ter em nosso caráter. Da mesma forma, a Bíblia nos lembra que seremos responsabilizados por cada palavra inútil proferida. No vasto mundo da mídia de hoje, vários gêneros coexistem. Notavelmente, os filmes de terror ganharam imensa popularidade, atraindo um público diversificado, incluindo cristãos. A influência que estes filmes exercem, atingindo milhões de pessoas, nos leva a refletir sobre o seu impacto potencial e o nosso envolvimento com eles. Algumas produtoras de filmes até mudaram a maneira como retratam o mal. Veja, por exemplo, filmes de vampiros. Antigamente, vampiros ou lobisomens eram criaturas horríveis e feias. Hoje são pessoas como nós e que até se apaixonam, passando a mensagem de que o mal não é tão mal assim. Agora, será que os filmes de terror são os únicos que não se alinham com os ensinamentos cristãos? A resposta é um sonoro não. Existem outros tipos de filmes por aí que realmente não ressoam com os valores fundamentais da nossa fé cristã. Em sua busca por entreter e criar conteúdo, alguns cineastas fazem de tudo, criando histórias que vão totalmente contra aquilo que acreditamos. Esses filmes fazem o pecado parecer tentador, espalham o medo como reflete e diluem nossa fé. Por exemplo, os filmes de terror alimentam esse desejo descontrolado pelo horror, mexendo com a mente dos jovens adultos e de outros espectadores. Eles pintam um quadro de que o medo é apenas uma parte normal da vida. Isso vai contra o que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz que o medo não vem de Deus. Portanto, entregar-se a esse tipo de entretenimento tem um custo. Isso nos deixa insensíveis a coisas como bruxaria, maldade, sofrimento, tortura e dor. Esse é um preço muito alto de pagar por nos divertir com essas histórias, não é? Consideremos a bruxaria. A Bíblia é bastante clara sobre isso. É uma grande proibição, de capa a capa. Você não encontrará um único versículo aplaudindo a prática da bruxaria entre os que creem em Deus. Seja adivinhando a sorte, conversando com os mortos, brincando com o vodú, lançando feitiços ou qualquer coisa assim. A posição da Bíblia sempre foi firme em condenar esse tipo de coisa. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12 diz: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A bruxaria foi um dos pecados terríveis que corrompeu o povo de Canaã, causando todo tipo de problemas e fazendo Deus decidir expulsá-los. Deus não queria que seu povo se envolvesse com bruxaria. A bruxaria tem tudo a ver com lidar com espíritos malignos, quer você saiba disso ou não. Agora, algumas pessoas, até mesmo cristãos, entendem errado. Elas acham que a bruxaria é sempre uma coisa consciente e deliberada. Algumas pessoas até acreditam que há um lado bom nisso, mas isso simplesmente não é verdade. Muitas pessoas hoje, sem saber, são atraídas pela bruxaria. Isso não muda o fato de que o que elas estão fazendo é sim bruxaria. Meu amigo e minha amiga, sempre que você procura médiuns, videntes ou cartomantes, você está se abrindo à influência de demônios e de Satanás. Essas pessoas não conhecem Deus e nem o futuro, e suas previsões não são confiáveis. Elas podem até acertar algumas previsões, mas geralmente serão negativas e não ajudarão ninguém. Em vez disso, Deus usa a Bíblia para nos dizer quem deveríamos ser e o que o futuro nos reserva. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte fortemente a igreja sobre a bruxaria e suas atividades. Ele lista a bruxaria como uma das obras pecaminosas que devemos evitar. Isso nos mostra que o Espírito Santo não tem nada a ver com essas práticas. As obras da carne vêm da nossa natureza pecaminosa
enquanto o fruto do Espírito vem do nosso eu renovado. Nossa natureza pecaminosa sempre quer coisas que são contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito de Deus e a nossa natureza pecaminosa, conhecida como carne, são completamente diferentes. Eles têm desejos, pensamentos e objetivos diferentes. Eles continuarão lutando entre si enquanto estivermos vivos. A carne é o que herdamos dos nossos pais, e ela nunca deixará de desejar as coisas erradas. Na verdade, só piora com o tempo. Por outro lado, o Espírito de Deus se oporá à carne a todo momento e não cederá a nenhuma de suas exigências. Pense nisso. Se você fosse o diabo, você com certeza sugeriria coisas que realmente tentassem os desejos das pessoas, não é mesmo? É exatamente assim que ele usa a mídia para prender as pessoas sem que elas percebam. O diabo tem um plano e, para realizá-lo, ele precisa de muitas pessoas ao seu lado. É por isso que ele continua recrutando sutilmente pessoas para se juntarem a ele em seu objetivo principal, que é de se rebelar contra Deus. E que ferramenta ele está usando? Os meios de comunicação. Você sabia que, em média, um brasileiro passa cerca de 4 a 5 horas todos os dias assistindo TV ao vivo e transmitindo conteúdo online? É incrível, isso equivale a cerca de 28 a 35 horas por semana gastas consumindo mídia. Isso mostra com o que as pessoas estão preenchendo suas mentes dia após dia. Imagine se essas horas fossem gastas estudando a Bíblia e orando para aprender mais sobre Deus. Seria incrível, certo? É uma verdade que os demônios estão sempre procurando pessoas que possam influenciar, porque eles são espíritos sem corpo. Contudo, os demônios não procuram pessoas cheias do Espírito Santo. Eles buscam pessoas que estão vazias. A natureza não permite espaços vazios, por isso os demônios procuram oportunidades para preenchê-los. Veja o que Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45 explica. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus nos ensina nesta passagem que estar espiritualmente vazio torna mais fácil para os demônios assumirem o controle. Quando uma pessoa está vazia por dentro, os demônios podem entrar e assumir o controle. Podemos ver como esses espíritos malignos operam. Mesmo depois de serem expulsos, eles tentam voltar para as pessoas que deixaram. Os demônios têm diferentes níveis de poder. Alguns são mais fortes que outros. Eles podem ter um impacto muito negativo na vida de uma pessoa, tornando-a sem sentido e improdutiva. Pense no homem que vivia entre os sepulcros. Antes de conhecer Jesus, ele estava fora de controle, amarrado com correntes e morando em um cemitério. Quem mora num cemitério senão alguém possuído por demônios? Imagine só o sofrimento e o medo de viver em um lugar tão escuro e assustador. É como os filmes de terror que vemos hoje. Eles tentam sutilmente fazer com que a tortura, a dor e o medo pareçam atraentes, mas tudo isso são truques de espíritos demoníacos. A história do homem possuído por demônio em Marcos capítulo 5 nos mostra quão séria pode ser a possessão demoníaca e por que precisamos ficar longe de qualquer coisa que possa levar a ela. Houve relatos de pessoas que disseram que, enquanto assistiam a filmes de terror bastante populares, algo entrou nelas e suas vidas mudaram. Isso não é algo para ignorar. Muitas pessoas desmaiaram ou até vomitaram enquanto assistiam a esses filmes. Ainda mais preocupante é que alguns foram possuídos enquanto assistiam e depois atormentados em seus sonhos. Ouvi falar de uma pessoa que assistiu a um filme aterrorizante sobre um demônio na forma de uma cobra matando e atormentando as pessoas. Naquela noite ela sonhou com a mesma cobra a atormentando. Isso quase a enlouqueceu na vida real.
Você pode pensar que é apenas uma questão psicológica, mas isso é mais do que apenas psicologia. É demoníaco. Como uma experiência de filme pode se tornar sua experiência de vida real e afetar sua vida social? Esta é a realidade para muitas pessoas que estão profundamente viciadas em filmes de terror. Embora nem todos caiam nesta tortura da vida real, é igualmente desanimador que aqueles que estão sujeitos a esse tipo de sofrimento agora vejam muitas torturas como normais. Eles acham que não há necessidade de simpatizar com pessoas que estão passando por traumas. Você vê pessoas rindo e zombando daqueles que estão sofrendo porque foram expostos a traumas mais graves nos filmes e agora não têm empatia pelo sofrimento da vida real. Eles até fazem esquetes cômicas com isso. Isto também é uma forma de manipulação demoníaca. Bilhões de dólares são gastos todos os anos na indústria do entretenimento para moldar as mentes e as perspectivas dos indivíduos. A verdade é que esta enorme quantidade de dinheiro vem do sistema mundano para escravizar as mentes das pessoas. O objetivo de Satanás é direto: inundar a mídia com mais e mais conteúdo, escravizar as pessoas, normalizar o pecado, enfraquecer a sua fé, encher os seus corações de medo e manipular tudo por tempo suficiente até que ele finalmente as domine. Veja o que o pecado tem feito a muitos cristãos hoje e você verá esse padrão se repetindo continuamente. O entretenimento fez com que o pecado e o temor a Deus parecessem insignificantes. O pecado não é mais visto como motivo de arrependimento. Em vez disso, é visto como uma fonte de entretenimento. Este é o plano do diabo. A influência dos meios de comunicação social está a alterar rapidamente os valores e normas sociais. A mídia é uma ferramenta poderosa e o diabo sabe bem disso. Ele está totalmente investido em maximizar esta oportunidade ainda mais do que os cristãos. Visto que talvez não consigamos nos desconectar completamente do mundo da mídia e do entretenimento, devemos deixar a palavra de Deus guiar nossos corações e mentes. Nossos limites morais devem vir da palavra de Deus e não da aceitação social. Devemos nos firmar no que a palavra diz, não no que o mundo diz. Assim como o apóstolo Paulo aconselhou em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meu amigo e minha amiga, nossas mentes e pensamentos são extremamente importantes na vida. Eles determinam em grande parte nossas ações. Os verdadeiros cristãos deveriam ter mentes renovadas e focar nas coisas celestiais. Devemos manter nossos pensamentos nas coisas de Deus. Coisas mundanas e más são tentadoras para nossa natureza pecaminosa. Se deixarmos que nossos pensamentos se concentrem nessas coisas, poderemos ser dominados pelo desejo por elas. Se nossos pensamentos estiverem sempre voltados para as coisas verdadeiras, puras e excelentes, seremos mais capazes de rejeitar e controlar desejos pecaminosos. Portanto, devemos ter muito cuidado com o que lemos, assistimos e ouvimos, e para onde permitimos que nossa imaginação nos leve. Se enchermos as nossas mentes com coisas indignas para os que creem em Jesus, poderemos em breve viver vidas indignas de Cristo. Então, da próxima vez que você encontrar um filme de terror que promova bruxaria ou qualquer forma de impiedade, desligue o aparelho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você sabia que Satanás já esteve no céu? Sim, ele morava no céu. A Bíblia revela claramente que o diabo já viveu na presença de Deus. Não é nenhuma surpresa que ele possua amplo conhecimento sobre a raça humana e esteja determinado a destruí-la por meio do engano. Este arqui-inimigo de Deus é um mestre enganador. Em seu orgulho e arrogância, Satanás acreditou que poderia se levantar e se rebelar com sucesso contra Deus. Essa rebelião levou à queda final de sua posição exaltada dada por Deus e ele foi lançado à terra junto com os anjos que enganou. Se Satanás conseguiu enganar os anjos, tenha certeza de que ele tem capacidade de enganar muitas pessoas. A Bíblia mostra claramente como Lúcifer caiu de sua exaltada posição dada por Deus em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9.
Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, e que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O diabo vive para enganar a humanidade a partir da verdade. O mesmo enganador que enganou o primeiro homem e a primeira mulher também está hoje a influenciar numerosos líderes mundiais, políticos e celebridades e procura enganar e destruir o mundo inteiro. O objetivo de Satanás é impedir as pessoas de abraçarem os caminhos de Deus, o que as prepararia para a segunda vinda de Jesus. Portanto, é crucial estar ciente dessas verdades e permanecer vigilante contra os enganos do inimigo. Meu amigo e minha amiga, quero que preste muita atenção a este vídeo para que você esteja adequadamente informado e enraizado na verdade até a volta de nosso Senhor Jesus. Quero encorajar você a assistir este vídeo até o final e participar das orações que faremos por você. Além disso, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe pelo menos uma vez para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ao fazer isso, você estará espalhando o Evangelho, tocando mais vidas e avançando o reino de Deus. Muitos de nós, frequentemente, contemplamos como o mundo seria um lugar melhor sem o mal. E a verdade é que o mundo seria um lugar melhor sem Satanás. Considere isso por um momento. A rebelião de Satanás no céu marca o primeiro exemplo de pecado e desobediência a Deus. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos no céu a se juntarem a ele na rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. Apesar disso, ele foi dominado e lançado por terra. Desde então, ele prometeu enganar a humanidade para a destruição eterna. O diabo passou a enganar o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus no jardim do Éden, os levando a desobedecer a Deus. Essa desobediência marcou o início do pecado, e a humanidade tem sido desde então sujeita à sua influência. Por que Satanás engana as pessoas? A resposta é simples. Ele procura ganhar seguidores que cairão com ele na condenação. Ele sabe que está condenado para sempre e, portanto, quer a criação valiosa de Deus, os humanos, com ele ali. Então, ele vira as pessoas contra Deus através do engano, as levando à desobediência e, eventualmente, à sua própria destruição. Este é o seu plano mestre. O poder de Satanás reside na sua capacidade de enganar as pessoas. Muitas pessoas desconhecem esse fato, o que as leva a cair nessa armadilha. Você já considerou as inúmeras pessoas que foram vítimas dos truques do diabo? Ele não apenas enganou Adão e Eva, mas também levou Caim a matar seu irmão Abel. Desde então, Satanás tem enganado inúmeras multidões de pessoas, escravos e reis, jovens e velhos, pobres e ricos, medrosos e ousados. É alarmante perceber que enquanto você assiste a este vídeo agora, ele está enganando alguém, fazendo essa pessoa acreditar em suas mentiras em algum lugar por aí. Portanto, é fundamental permanecer vigilante contra o engano do diabo e buscar a verdade que leva à liberdade e à salvação. Quando Jesus falou sobre os sinais dos últimos dias, um aspecto crucial que ele destacou foi o engano. Veja o que diz Mateus, capítulo 24, versículos 23 ao 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Devemos ser cautelosos com a habilidade sutil, porém estratégica do diabo. Não se deixe enganar acreditando em suas mentiras. Jesus advertiu que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Quem são os eleitos? São aqueles que creem. Por isso, meu amigo e minha amiga, é fundamental estar atento a isso. Sinais e maravilhas por si só são insuficientes para confirmar que aqueles que os realizam são enviados por Deus. Em alguns casos, eles não são de Deus. Devemos ser gentis como as pombas, e ainda assim sagazes como as serpentes, pois estamos vivendo nos últimos dias. Se as pessoas realizam sinais e maravilhas, mas não pregam a verdade da palavra de Deus, é seguro concluir que elas não carregam a verdade e não são de Deus. São indivíduos que Jesus repudiará no último dia, conforme mencionado em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente,
Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pode acreditar, esses indivíduos profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres, mas Jesus nunca os reconheceu. Curiosamente, eles realizaram estes sinais e maravilhas em nome de Jesus, mas isso foi apenas um engano. Portanto, se você está assistindo a este vídeo agora, considere-se abençoado porque Deus está falando e revelando as mentiras de Satanás para você. Mas como o diabo engana o povo de Deus? É simples. Ele ataca o povo de Deus explorando seus desejos e inclinações naturais para as coisas que são extremamente atraentes para nós. Foi assim que ele enganou Adão e Eva, e continua a ser a mesma estratégia que ele emprega para enganar as pessoas hoje. O apóstolo Paulo lança luz sobre o engano do diabo nos últimos dias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Apocalipse 12 é perturbador porque muitas pessoas desconhecem a capacidade de Satanás de enganar. Ele é um grande enganador, desencaminhando as pessoas, e é da sua natureza enganar. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 8, Jesus mencionou: "E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores." Nos últimos dias haverá inúmeras notícias sobre guerras muito parecidas com o que vivemos hoje. Nações e reinos entrarão em conflito. Jesus nos adverte que quando ouvimos sobre isso, não devemos entrar em pânico, mas sim manter a nossa fé. Hoje testemunhamos muitas guerras e conflitos em todo o mundo. Milhares de pessoas perderam a vida como vítimas dessas guerras. Por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mais de 10 mil pessoas perderam a vida. Além disso, o conflito entre Israel e o Hamas resultou em mais de 1.200 vítimas apenas no dia 7 de outubro de 2023. Isso é assustador e indica que estamos nos últimos dias e devemos estar vigilantes contra o enganador. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, a última parte afirma: "E haverá fomes e terremotos em vários lugares." É de partir o coração contemplar o número de crianças que morrem na África devido à fome, o número de vidas ceifadas pelos terremotos em diferentes partes do mundo e o impacto devastador de pestes como a Covid-19, que ceifou cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Todas essas ocorrências devem servir como lembretes claros de que o fim se aproxima, nos exortando a estar vigilantes contra o engano. Estes acontecimentos não são meras coincidências, são profecias bíblicas que se desenrolam diante dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, enfatiza isso. "Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta." Meu amigo e minha amiga, o tempo de Satanás está se esgotando e ele sabe disso. Cada dia que vivemos na Terra nos aproxima do fim do mundo. É crucial não ser pego de surpresa. A volta de Jesus é iminente e os sinais de seu regresso continuam a revelar todos os dias. É comum se perguntar: onde está a volta de Jesus? Quanto tempo mais teremos que esperar pelo retorno de Jesus? Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos avisa: "Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação." Mas é crucial entender que Deus não demora em cumprir a sua promessa. Em vez disso, ele é paciente, desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Concluindo, quero encorajar você a não sucumbir ao engano, ao desespero ou ao medo. Em vez disso, inspire-se por ter a oportunidade de testemunhar esses eventos. Então, vou perguntar novamente: você já entregou o seu coração ao Senhor Jesus? Se não, esta é uma ótima oportunidade. O tempo está se esgotando e Jesus está chamando por você. Se você ouvir a voz dele hoje, não endureça seu coração. Assim como na parábola das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram sábias, porque se prepararam para a vinda do Senhor. Encorajo você a fazer esta oração comigo agora, pela fé. Senhor Jesus, hoje venho humildemente diante do Senhor
entregando minha vida a Ti como meu Senhor e Salvador. Te peço que assuma o controle absoluto da minha vida e me torne seu. Renuncio agora à obra oculta das trevas, do pecado, do meu eu e de Satanás. Por favor, me limpa de todo o pecado. Busco sinceramente o dom do Teu Espírito Santo em minha vida neste momento. Obrigado por ouvir a minha oração. Amém. Agora, vamos orar todos juntos. Senhor Deus e Pai, declaramos e pedimos a graça de continuar crendo até a Tua volta ou até que o Senhor nos chame para casa para estar contigo. Oramos por discernimento para todos os que assistem a este vídeo, tanto agora como no futuro, para que não sejam desencaminhados pelo engano do diabo nestes últimos dias. Declaramos também que o Senhor nos equipará com a intrepidez para defender a nossa fé, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Quando a nossa vida terrena chegar ao fim, ou quando a trombeta soar, que possamos ser encontrados em Ti, permanecendo irrepreensíveis diante do Teu trono justo. Oramos para que as bênçãos repousem sobre todos os que hoje participam desta oração, suas famílias e seus entes queridos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. À medida que passamos através destes tempos imprevisíveis, somos constantemente lembrados das palavras profundas de Mateus 24, onde Deus fala de guerras, rumores de guerras e terremotos em vários lugares. Esta escritura, que ecoa através dos tempos, não é apenas uma profecia distante, mas uma descrição vívida do nosso mundo atual. Apenas esta semana a Terra tremeu com centenas de terremotos em todo o mundo, dos Estados Unidos ao Japão. Cada terremoto sendo uma reverberação desta verdade bíblica. Por meio destas convulsões naturais, os conflitos humanos continuam. O conflito em curso entre Israel e Hamas pinta um quadro nítido de um mundo dividido. Um mundo que anseia pela paz, mas enredado na turbulência. Mesmo quando líderes como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, da Arábia Saudita, falam de paz, as suas palavras são ofuscadas pelas realidades da guerra. Mas, neste turbilhão de acontecimentos, surge uma questão profunda. Estamos preparados para o arrebatamento? Esta questão foi colocada de forma impressionante por um evangelista muito conhecido. Imagine, disse ele, ser acordado durante a noite por uma trombeta celestial, um som que anuncia o arrebatamento. Você se levantaria com medo ou com alegria? Este não é apenas um cenário hipotético, é um teste espiritual para a nossa prontidão para encontrar Deus. Quantos de nós, verdadeiramente, podemos dizer com certeza que se o arrebatamento ocorresse agora, ascenderíamos com alegria para encontrar o Senhor? Não se trata de medo, mas de introspecção e prontidão. Será que estamos vivendo de uma forma que se alinha com os ensinamentos de Jesus? Nosso coração, alma e mente estão dedicados a Ele? Estas não são questões para serem encaradas levianamente, como nos lembra 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este é um chamado para refletirmos sobre o nosso estado espiritual e nos realinharmos com o propósito de Deus. Estamos vivendo em tempos que refletem as profecias bíblicas, tornando mais crucial do que nunca garantir que nossos corações estejam no lugar certo. Então, ao testemunharmos o desenrolar de eventos que parecem arrancados das páginas das Escrituras, vamos usar isso como um catalisador para o crescimento espiritual. Vamos nos esforçar para viver de uma maneira que, caso a trombeta soe esta noite, nos levantaremos não com medo, mas com alegre expectativa de encontrar o nosso Senhor. Este é um apelo não ao medo, mas à fé. Uma fé que nos estabiliza no meio dos tremores de um mundo em mudanças e nos prepara para o momento glorioso do arrebatamento. Vamos viver cada dia como se pudesse ser o dia em que ouviríamos o toque da trombeta divina. Vamos nutrir o nosso relacionamento com Deus,
garantindo que a nossa fé não seja apenas uma parte das nossas vidas, mas a base de tudo o que fazemos. Lembre-se, o arrebatamento não é apenas um conceito distante e abstrato. É um evento real que pode acontecer a qualquer momento. É um chamado para viver uma vida com propósito, uma vida alinhada com a vontade de Deus. É um convite para olhar além do caos do nosso mundo e focar no eterno. Então, vamos abraçar esse dia com um renovado senso de propósito e um coração cheio de esperança, prontos para o momento em que poderemos ser chamados a encontrar o Senhor nos ares. A Bíblia, na sua profunda sabedoria, nos fala através de passagens como 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, revelando um mistério de fé. Num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, o mundo como o conhecemos vai se transformar. Os mortos ressuscitarão e os vivos em Cristo os encontrarão nas nuvens. Este não é um roteiro de Hollywood, é uma promessa divina, uma certeza celestial. Imagine, se quiser, um dia em que o tempo pare. Você está vivendo seu dia e, de repente, em menos tempo do que leva um batimento cardíaco, o arrebatamento ocorre. Não há aviso prévio. Não há tempo para corrigir erros ou acertar contas antigas. Nesse momento brilhante, as nossas preocupações terrenas se tornam obsoletas. É um pensamento preocupante, não é? A compreensão de que a nossa hora de nos prepararmos é agora, neste exato momento, porque quando o arrebatamento chegar, ele não espera por ninguém. Agora voltemos aos nossos olhos para Israel, muitas vezes considerado como o epicentro profético destes eventos do fim dos tempos. Os estudiosos da Bíblia, com anos de estudo, veem Israel como a chave para a compreensão destes tempos. Uma grande mulher de Deus, com mais de 4 décadas de experiência, partilhou recentemente as suas ideias baseadas em Mateus 24 e Hebreus 11. Ela afirma que Israel não é apenas um país no mapa, ele é um relógio profético, avançando continuamente em direção a um clímax inevitável. Ela, juntamente com outros estudiosos, apontam para a igreja de Laodiceia em Apocalipse, capítulo 13, versículos 14 a 22, como um espelho para os nossos tempos atuais. Isto não é apenas história, é a nossa história, se desenrolando em tempo real. O arrebatamento, explica ela, será um momento decisivo, um grande arrebatamento à medida que o Messias reúne os seus fiéis. Mas não é apenas um arrebatamento de corpos, é um arrebatamento de almas, daquelas que viveram, respiraram e caminharam nos passos de Cristo. Mas e os que ficaram para trás, que por um motivo ou outro faltaram a este encontro divino? A Bíblia fala de um período de tribulação, 7 anos de provações e tribulações sem precedentes. É um lembrete claro de que nossas escolhas hoje têm consequências eternas. Não vivemos apenas por aqui e agora, estamos moldando nosso destino eterno. Estamos sendo convidados a cada momento de cada dia a alinhar nossas vidas com o propósito de Deus, a viver de uma forma que, quando a trombeta soar, estejamos prontos, não com medo, mas com expectativa e alegria. O que o seu coração diz? Você está vivendo de uma forma que honra essa verdade profunda? Você está pronto para esse momento que pode acontecer a qualquer momento? Não deixe que essas perguntas te sobrecarreguem, mas deixe que te elevem, te guiando em direção a uma vida de propósito, paixão e preparação. Pois na grande jornada do tempo, este é apenas um único segundo. Mesmo assim, é aquele que detém o poder de mudar tudo. Veja, a Bíblia não é apenas uma coleção de histórias ou diretrizes morais, é um guia vivo e respiratório para nosso destino eterno. Em Mateus capítulo 24, uma imagem nítida é pintada. 2 homens em um campo, um levado, outro deixado. 2 mulheres moendo no moinho, uma levada, outra deixada. Não se trata de causar medo, mas de nos despertar para uma vigilância espiritual, uma prontidão que deve permear todos os aspectos de nossas vidas. A questão não é quando ou como, mas se estamos prontos. Será que nossas vidas são um testemunho de nossa fé? Será que vivemos cada dia com uma paixão inegável por Cristo, um compromisso inabalável?
Não basta conhecer Jesus, frequentar a igreja ou, ocasionalmente, dar uma olhada na Bíblia. O arrebatamento exige um coração totalmente fiel, uma vida vivida com fé e amor inabaláveis por Deus. Agora vamos abordar uma questão difícil. Por que um Deus amoroso permitiria tal momento, que parece tão duro, tão final? É o princípio do livre-arbítrio, da escolha que cada um de nós tem de aceitar ou ignorar o convite divino. Se escolhermos Deus, alinhamos as nossas vidas à sua vontade, vivendo de uma forma que o agrada. Mas se nos afastarmos, corremos o risco de enfrentar as consequências dessa escolha, uma eternidade separada da sua presença. Não é sobre provocar um medo, e sim acender um fogo dentro de nós, um fogo que arde pela verdade, pela justiça, por uma vida tão alinhada com Deus que quando esse momento chegar, seja hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, estaremos prontos, não com medo, mas com expectativa. Então, meu amigo e minha amiga, este é um desafio para examinarmos nossas vidas. Será que estamos vivendo de uma maneira que nos tornaria parte desse grupo abençoado, arrebatados para encontrar o Senhor nos céus? É um momento de decisão, um ponto crucial onde escolhemos o nosso destino eterno. Ao atravessarmos estes tempos tumultuados, cheios de incertezas e desafios, deixamos que esta seja a nossa âncora, o nosso foco inabalável. Viver uma vida que esteja pronta para o arrebatamento, uma vida que glorifique a Deus em cada ação, cada decisão, cada momento. Não sejamos os que ficam pensando, mas os que são arrebatados pelo triunfo glorioso, unidos ao nosso Salvador. A Bíblia, embora não mencione explicitamente a palavra arrebatamento, pinta um quadro vívido deste evento importante. Imagina o céu se abrindo e, num momento repentino e eletrizante, os fiéis são arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor Jesus. Esta não é uma cena de filme de Hollywood. Esta é uma realidade que pode acontecer a qualquer momento. Em Mateus capítulo 24, versículo 31, somos informados sobre o Filho do Homem enviando anjos com um toque de trombeta para reunir seus eleitos. É um momento de seleção divina, uma separação entre os justos e os injustos. Da mesma forma, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses descreve uma descida triunfante do Senhor Jesus do céu, um chamado que desperta os mortos em Cristo e transforma os vivos num instante. Não se trata apenas de discurso teológico, mas de uma realidade que muda vidas. Pense nisso. Em um momento você está cuidando de sua vida diária e, no próximo, você pode estar enfrentando a derradeira realidade. É um momento de ajuste de contas onde cada ação, cada decisão, cada momento da sua vida é trazido para uma perspectiva eterna. Mas vamos trazer isso para onde estamos. Na sua vida cotidiana, onde Jesus se encaixa? Ele é uma reflexão tardia, uma rotina dominical ou é o cerne da sua existência? Perseguimos carreiras, investimos em relacionamentos, construímos legados. Mas no grande esquema da eternidade, onde ficam estas coisas? A Bíblia é clara. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meu amigo e minha amiga, ao ouvir esta mensagem hoje, deixe que isto seja um empurrãozinho sincero, um lembrete gentil, mas urgente. Alinhe sua vida com Deus, não por medo, mas por questão de prontidão. É sobre viver cada dia com a alegre expectativa de encontrar Jesus face a face e fazer escolhas que ecoam pela eternidade. Não devemos nos deixar levar pelos prazeres e buscas transitórias deste mundo a ponto de perdermos de vista o que realmente importa. Lembre-se, nosso tempo aqui é apenas um momento passageiro comparado à eternidade que nos espera. Quando o Senhor Jesus vier para levar o seu povo e encontrá-lo nas nuvens, não importa com quem você está associado, não importa quem é seu parente mais próximo ou com quem você faz negócios. A Bíblia pinta um quadro claro. No abrir e fechar de olhos, 2 homens estarão num campo. Alguém estará bem com Deus e o outro não. Aquele que está com Deus será instantaneamente arrebatado a Jesus, mas o outro homem será deixado. Naquele dia, aqueles que serão deixados para trás calcularão o custo dos seus pecados. Valeu a pena?
Valeu a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Valeu a pena o dinheiro gasto? Valeu a pena a raiva e a fofoca? O vício valeu a pena? Você está pronto para esse momento decisivo? O seu coração está alinhado com a verdade eterna da Palavra de Deus? Este não é apenas um debate teológico, é a questão mais crucial de sua vida. Antes de terminar, se esta mensagem despertou algo em seu coração, encorajo você a curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para obter mais mensagens e verdades da Palavra de Deus. Vamos espalhar esta mensagem de esperança e prontidão. E agora eu te pergunto, na quietude do seu coração, como você está com Deus? A sua vida é um reflexo do seu amor e da sua graça? Lembre-se, isso pode acontecer a qualquer momento. Você está pronto para o arrebatamento? Você não é apenas um espectador neste conflito cósmico. Você é um guerreiro armado com a verdade. O amor estala de tensão. Um testemunho da batalha invisível travada diariamente ao nosso redor. Os demônios, esses antigos inimigos, tecem ilusões e enganos, mas é você que detém a chave para a sua ruína. Não é sobre recitar palavras vazias, mas abraçar uma verdade viva. A Bíblia não é apenas tinta no papel. É um sopro de poder divino, uma onda de poder celestial. Quando você pronuncia essas palavras sagradas, você não está apenas falando, você está declarando guerra contra as trevas. Muitos acreditam que os demônios são invencíveis, espreitando em cada canto, esperando para atacar. Mas aqui está a diferença. Eles não são os seres todo-poderosos que alguns temem que sejam. Sua verdadeira arma? Nossa ignorância. Eles prosperam no silêncio das verdades não ditas e nas sombras das mentiras incontestadas. É mais do que apenas uma sequência de palavras. É uma prova da vitória final já reivindicada. Considere o versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Um farol de esperança e força. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Simples, mas profunda. Essa é uma declaração de fidelidade a Deus e uma rebelião contra as trevas. Não é sobre colocar medo, mas despertar coragem e compreender que, embora o reino espiritual seja real, a vitória que nos foi prometida também é. Cada palavra da Bíblia que você fala é uma luz que atravessa as trevas, um lembrete para as forças do mal de que seu fim já está escrito. Mas por que não ouvimos mais sobre isso? Por que essa verdade poderosa não está nos lábios de todos os cristãos? A resposta é tão antiga quanto o próprio tempo: medo e complacência. Mas você, alma corajosa, pode mudar essa narrativa. Ao trazer esse conhecimento à luz, você não está apenas se defendendo. Você está recuperando um terreno há muito perdido. Visualize o impacto. Cada palavra que você fala não ecoa apenas no reino físico, mas ressoa no espiritual, enviando tremores de terror pelas fileiras do inimigo. Sua voz se torna um grito de guerra, um farol para os outros perdidos na névoa do medo e da dúvida. Este não é um aviso sombrio, é um convite à aventura, é um chamado para explorar as profundezas do poder divino e testemunhar em primeira mão o desmoronamento das fortalezas do inimigo. É uma jornada do medo à liberdade, da ignorância à iluminação. Ao permanecer firme, vestido com a armadura da Palavra de Deus, lembre-se disto: você não está sozinho. Você faz parte de uma linha ininterrupta de guerreiros, cada um ecoando a mesma verdade triunfante através dos tempos. Os demônios temem esse conhecimento, pois ele significa a sua ruína. Portanto, assuma este manto com o coração leve e uma determinação firme.
Mergulhe nas Escrituras com espírito de descoberta e desafio. Procure os versículos que ressoam em sua alma, que te capacitam e te encorajam a defender sua posição. Tenha como missão descobrir essas joias escondidas, compartilhá-las, vivê-las. Isto é mais do que apenas saber um versículo. É incorporar uma verdade e transformar sua vida em um testemunho do poder que está na palavra de Deus. Então dê um passo à frente. Fale e observe enquanto as sombras fogem diante da luz que você carrega dentro de você. Este é o momento, o seu chamado, o grito de guerra. É uma ação com Deus que coloca o diabo em fuga. Imagine um valentão que te ameaça até que você se levante, apoiado pela autoridade máxima. Isso é o que acontece quando você se alinha ao ritmo do céu. Submissão não tem a ver com fraqueza, e sim com a fonte de toda força. É a escolha de caminhar humildemente sob a mão poderosa de Deus, onde o favor flui como um rio. É compreender que a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco são uma dádiva daquele que criou o universo. Cada noite de descanso, cada novo amanhecer, é uma prova do seu poder sustentador. Em nossa rendição encontramos força para permanecermos firmes. Agora vamos inverter o texto. Resistir ao diabo não é um desejo passivo, é um grito de guerra ativo. É reconhecer as formas sorrateiras com que ele tenta se infiltrar em nossos pensamentos e decisões, visando nos afastar do nosso destino divino. Mas aqui está o problema. Quando estamos totalmente sintonizados na frequência de Deus, o engano do diabo se dissolve. Ele não tem controle, nem reivindicação, nem poder. Como uma sombra dissipada pela luz, ele tem que fugir. Este não é um conto de fadas. É a realidade crua da guerra espiritual. O diabo quer que você seja ignorante, isolado e intimidado. Mas conhecimento é poder, e esse poder é seu. É a revelação de que quando está sob a autoridade de Deus, você supera as armadilhas do diabo. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando. Um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então, qual é o plano? É simples, mas profundo. Primeiro passo: caia nos braços da graça. Reconheça a sua necessidade de Deus, aquele que conhece o seu fim desde o início. Segundo passo: enfrente o diabo com a autoridade do céu apoiando você. Tenha a confiança silenciosa que advém de saber quem você é e a quem você pertence. Nesta jornada, lembre-se, o campo de batalha é muitas vezes a mente. Proteja ela ferozmente com a verdade, com o amor e com a palavra que é uma lâmpada para os seus pés. Seja todo pensamento levado cativo e tornado obediente a Cristo. Suas palavras têm poder, sua fé tem substância e seu Deus tem um histórico invicto. Na grande tapeçaria da eternidade, cada fio, cada um de vocês é vital. Você não é um espectador, você é um participante da maior história já contada. A vitória já está conquistada, mas as batalhas diárias ainda precisam da sua coragem, da sua fé, do seu sim a Deus. Então, ao entrar na luta, lembre-se do versículo que ecoa através dos tempos, um farol de esperança e uma declaração de vitória. Tiago 4, versículo 7 não é apenas um versículo. É o seu grito de guerra. É o lembrete de que no reino de Deus, o oprimido reina supremo. E Jesus, aquele que venceu o pecado e a morte, está lutando por você. Deixe este ser o seu hino, o seu grito de guerra. Ao se submeter a Deus e resistir ao diabo, observe enquanto o inimigo se dispersa. Enquanto a liberdade canta e enquanto você caminha na vida abundante destinada a você. Vamos refletir um pouco sobre os 7 filhos de um homem chamado Seva de Atos 19. Eles pensaram que poderiam imitar o poder de Paulo sem entender que sua força vinha de uma vida entregue a Deus. O fracasso deles foi um lembrete claro de que a autoridade sobre os demônios não significa saber as palavras certas.
É sobre viver a vida da maneira correta. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19 não é apenas um versículo. É um mandamento divino, um decreto celestial que, quando proferido com fé, põe os céus em movimento e os demônios em fuga. Enquanto algumas almas foram levadas para a eternidade na noite passada, você recebeu outro dia, uma outra chance de fazer da sua vida um testemunho do poder de Deus. O maior engano do diabo foi convencer Eva de que ela não precisava seguir a ordem de Deus. Ele teme a sua obediência porque é a arma que o torna impotente. A sua submissão a Deus não é apenas um ato de devoção. É um ato de guerra contra as forças que buscam a sua queda. Imagine que você está segurando uma espada, não uma qualquer, mas uma espada forjada em fogo divino, gravada com palavras de vida e esperança. Esta não é uma história de guerreiros antigos. É sobre você armado com um versículo que os demônios temem. Efésios capítulo 6, versículo 11 não apenas sugere, mas ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, por que tal apelo às armas seria tão vital? Pense nas inúmeras vozes de desânimo e medo que nublam nossas mentes diariamente. Não são apenas pensamentos aleatórios, são ataques calculados de um inimigo invisível. Mas é aqui que a nossa trama se revira. Não estamos indefesos. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito não são meras metáforas. Tudo isso é o nosso arsenal, nossa defesa e nosso ataque em uma batalha por nossas almas. João capítulo 3, versículos 16 a 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça uma pausa e deixe que isso seja absorvido. Deus, o Criador do universo, não enviou seu Filho ao mundo para apontar o dedo ou desencadear a ira. Ele o enviou para resgatar, salvar e oferecer uma ponte de volta à esperança e à vida. Agora, imagine a consternação do diabo quando uma única alma compreende esta verdade. É como uma tocha acesa na masmorra mais escura. A maior arma do inimigo é o engano, nos convencendo de que somos indignos de amor ou que estamos além da graça. Mas no momento em que percebemos que Jesus não veio para condenar, mas para trazer vida, as correntes da culpa e do medo começam a quebrar. E aqueles momentos em que tropeçamos e caímos? Há uma voz que acusa, que nos arrasta na lama dos nossos erros. Essa não é a voz do Espírito Santo. Ele convence sim, mas nos leva ao arrependimento e à paz, não ao desespero e à desesperança. Reconhecer essa diferença é crucial. O diabo quer que você seja algemado pela culpa, mas Deus oferece uma armadura e um caminho de volta à liberdade. Efésios capítulo 4, versículo 27 oferece uma ordem direta, porém profunda. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Simples, certo? No entanto, nestas poucas palavras reside uma estratégia, um apelo à vigilância e ao autocontrole. É um lembrete de que mesmo a menor rachadura ou o menor ponto de apoio pode ser um convite aberto para a entrada das trevas. Mas a história não termina aí. Romanos capítulo 13, versículo 14 fornece o plano para a vitória. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É um chamado às armas para nos revestirmos do caráter e do amor de Jesus, não deixando espaço para que a carne nos desencaminhe. Ao navegar pelos desafios e batalhas da vida, lembre-se deste versículo oculto e das verdades poderosas que ele contém. Guarde seu coração. Fortaleça seu espírito e permaneça firme no conhecimento de que você é amado, redimido e mais que vencedor por meio daquele que te ama.
Deixe esta mensagem ressoar não apenas como um conceito distante, mas como uma realidade viva e vibrante em sua vida. Abrace, viva e compartilhe isso, pois assim você emana uma luz que não apenas ilumina o seu caminho, mas também rompe a escuridão que te rodeia. Veja bem, o diabo tenta prender você em um ciclo de culpa e vergonha, fazendo você acreditar que é definido por seus erros e que seu valor é medido por uma lista do que fazer e do que não fazer. Mas é aí que ele está errado. Nosso valor e nossa identidade estão enraizados em algo muito maior do que nossas ações. Eles estão ancorados no amor imutável de Deus. Então, como podemos combater esse leão que nos rodeia? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, não apenas descreve o problema, mas oferece a solução. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. É um chamado às armas, um grito de guerra por vigilância. Isso não significa viver com medo, significa viver com consciência, armado com a verdade e alicerçado na fé. Imagine-se como um vigia nas muralhas, com os olhos bem abertos e o coração firme, porque sabe a verdade. O diabo pode ser astuto, mas não é páreo para um coração fortalecido pela palavra de Deus. Ele ataca os fracos, mas o que encontra em você é um espírito fortalecido pela graça e pela verdade. E é aqui que viramos a mesa. Em vez de nos encolhermos de medo, vamos dar um passo de fé. Sejamos uma comunidade que apoia uns aos outros, compartilhando nossas lutas. Vamos lembrar uns aos outros da verdade que nos liberta. E quando a noite parecer muito escura, quando as vozes ficarem muito altas, vamos nos apegar a esse versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 9, e proclamá-lo com intrepidez. Vamos viver essa verdade mostrando ao mundo que não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo futuro glorioso que Deus tem para nós. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a se juntar a mim em movimento de esperança e liberdade. Sejamos a luz que dispersa as sombras, a voz que fala a verdade no meio das mentiras. E se esta mensagem ressoou em você, se você sentiu aquela chama de esperança, então não guarde isso só para si mesmo. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem.